Olá, alunos do curso de Cálculo 3, Univesp, bem-vindos. A aula de hoje nós vamos fazer algumas aplicações de integrais triplas, do conceito de integral tripla. São aplicações bastante importantes, elas têm um significado geométrico muito forte e um significado físico muito forte. Elas estabelecem um diálogo entre matemática e física muito interessante, muito bonito. Do ponto de vista da física, tem alguns conceitos que os físicos chamam de momentos. E do ponto de vista matemático, geométrico, nós temos a ideia de baricentro envolvida. Nós vamos fazer uma discussão que nos permitirá compreender e calcular baricentro de figuras bastante elaboradas, que a gente não teria uma outra maneira de calcular o baricentro se não fosse através das nossas integrais. Então, nós vamos fazer essa discussão. O conceito de momento de inércia é um conceito importante em física e ele está ligado a uma soma, né, de massa multiplicado por um braço por uma distância ao quadrado. Essa é a ideia que está na raiz desse conceito de momento de inércia. É a ideia de multiplicar se você tem um conjunto, né, uma distribuição de massas, é a massa vezes distância ao quadrado em relação ao que você está calculando, momento de inércia em relação a um ponto, em relação a um eixo, massa vezes distância vezes o braço ao quadrado. Então, eu vou mostrar para vocês o momento de inércia em relação, por exemplo, ao eixo X, o eixo das abscissas, de um sólido, tá? Um sólido com uma distribuição de massa que não é constante. Quando o sólido é homogêneo, sempre tem aquela facilidade que é o fato da densidade ser constante, a massa é densidade vezes volume. Quando nós temos densidades variáveis, aí que entra a integral da densidade em relação ao elemento de volume, a integral tripla. E esse número aqui, y2 mais e2, é o quadrado da distância. Observem a seguinte figura. Você tem um sólido, aqui eu destaquei um ponto do sólido. Tá? Então, isso aqui é um ponto do sólido. O eixo das abscissas, o eixo X. Aqui. Como é que eu calculo a distância desse ponto ao eixo X, ao eixo das abscissas? Nós estamos no espaço. Esse ponto é um ponto que tem x, y e z. Distância dele ao eixo X. Eu jogo esse ponto no plano XY, jogo essa projeção no eixo X, tudo projeções ortogonais. Observe que aqui eu tenho um ângulo reto, porque eu projetei ortogonalmente, que é um ângulo reto. E essa distância é a hipotenusa dentro de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, esse cateto é o z do ponto, porque aqui é o ponto XYZ, aqui é o ponto XY0. Aqui é o ponto XY0, aqui é o ponto X00. Essa daqui é o y do ponto. O y do ponto, normalmente o y do ponto está aqui é zero, então isso é a variação no y, isso é a variação no z. Então isso é z, isso é y. Como isso é um triângulo retângulo, essa distância é a raiz quadrada de y2 mais z2. No momento de inércia, usa-se o quadrado da distância, por isso que apareceu y2 mais z2, sem a raiz quadrada. A raiz quadrada é a distância. No momento de inércia, a gente pega cada elemento de massa, multiplica pela distância, então momento de inércia em relação a esse eixo. Cada elemento de massa vezes o quadrado da distância. Como você tem um sólido com massa variável, densidade variável, distância vai variar ao longo do sólido, esse processo é um processo de integração. A maneira de fazer é pegar o sólido, dividir em pequenos elementos que nós chamamos de partição, quando fizemos a definição de integral tripla. Então você pega pequenos elementos do sólido, espalhados ao longo do sólido. Em cada um deles, porque tudo é contínuo, as variações são muito pequenas, tanto a variação da distância quanto a variação da densidade é pequena dentro daquele pequeno paralelepípedo da partição. Então você faz estimativas do momento de inércia a partir destes elementos de volume, com os seus elementos de massa, e para cada um você toma o valor, você escolhe um ponto, pega a distância daquele ponto e a densidade daquele ponto e o volume daquele elemento. E usa tudo isso como estimativa do momento de inércia. E faz uma somatória e depois faz o processo limite. Isso chama-se integral. É muito bonita essa maneira de enxergar a integral, né? Você faz uma partição
em cada elemento da partição, porque as coisas variam muito pouco, porque o domínio é pequenininho, você pode fazer uma estimativa escolhendo um ponto qualquer, soma tudo, faz o processo limite. Isso que é a integral. Então, o momento em relação ao eixo y, analogamente ao que eu fiz ao eixo x, é a distância em relação ao y. A distância em relação ao y vai ser o x2 mais z2. Quando você tem o ponto e quer saber a distância ao y, você faz isso e isso. Projeta no y. A distância está aqui. Aí você tem o z e tem o x. Por isso que é x2, z2. E a distância em relação ao z é o x e o y que aparece. Como é a distância ao quadrado, não tem a raiz quadrada. Densidade, elemento de volume. Então, essas são as expressões para os momentos de inércia de um sólido com uma certa distribuição de massa em relação a um eixo. Então, eu vou calcular o momento de inércia de um cilindro sólido, x2 mais y2 menor ou igual a 4, então é o sólido interior, é um cilindro. Z de 0 a 3, então, na verdade, é o que a gente chama, né, na matemática do ensino médio de tronco de cilindro, porque o Z está variando entre 0 e 3. Com relação ao eixo das cotas, que é o eixo Z, com uma distribuição de massa dada por densidade no ponto x, y, z, raiz quadrada de x2 mais y2. Então, o que a gente tem que calcular? Esse é o cilindro. A distribuição de densidade varia com o x e o y. A altura varia de 0 a 3 e o cilindro é um cilindro vertical com eixo raio 2, porque x2 mais y2 menor ou igual que 4. Então, o que eu tenho que calcular é momento de inércia em relação ao eixo z, é integral tripla em d, distância ao quadrado ao eixo z, que é x2 mais y2, densidade em relação a v. x2 mais y2, raiz quadrada de x2 mais y2, porque a densidade é exatamente raiz quadrada. Então, essa é a integral tripla que eu tenho que calcular. Eu posso usar coordenadas cartesianas? Pode. É conveniente usar coordenadas cartesianas? Não é. Porque como o sólido tem um formato cilíndrico, na hora de descrever isso em coordenadas cartesianas, vão aparecer raízes quadradas nos extremos de integração. Na hora de fazer a primitiva, eu vou ter que fazer primitiva em relação a x e y desta função aqui. Não é uma primitiva fácil, não é uma primitiva elementar. Se eu perguntar para vocês qual é a primitiva desta função em relação a x, não é uma primitiva elementar. Então, fazer a integral em coordenadas cartesianas não é que é errado, é que é extremamente trabalhoso. Não é adequado, não é a aptitude mais eficiente. Claro, para isso que nós desenvolvemos coordenadas cilíndricas e esféricas. Como o meu sólido tem um formato cilíndrico, eu vou passar para coordenadas cilíndricas. Então, as coordenadas cilíndricas, eu chamo x de r cosseno θ, y de r seno θ, z mesmo. O jacobiano, que é aquele fator que aparece como correção na mudança de integral, é r. Para este sólido, θ varia de 0 a 2π. O r de 0 a 2, lembra que era o cilindro x2 mais y2 menor ou igual a 4, então ele é um cilindro de raio 2, isso aqui é o r ao quadrado. Z de 0 a 3. E lembra que quando eu faço essa mudança, x quadrado mais y quadrado é r quadrado, é uma aplicação direta da relação fundamental da trigonometria. x2 mais y2, r2, põe o r2 em evidência, cosseno quadrado de seno quadrado dá 1. Então, onde tiver x2 mais y2, eu vou colocar r2. Então, vamos lá. Então, qual era a integral mesmo? Fica uma integral em coordenadas cilíndricas, 0,2π, 0,2, 0,3. O importante é a conexão das variáveis. Θ, 0,2π, o cilindro não tinha restrição na variação do θ, dava a volta toda. O R era de 0 a 2, porque era o cilindro x2, y2 menor ou igual que 4. Então, o R era até 2. Z ia de 0 a 3, lembra? Era um tronco de cilindro de 0 a 3. Esse R2 é a distância ao quadrado. Nós estamos calculando o momento de inércia em relação ao eixo Z das cotas. A distância era x2 mais y2, R2. Esse R era a densidade variável, raiz quadrada de x2 mais y2, fica a raiz quadrada de R2, fica R. Esse R é o jacobiano, não pode esquecer do jacobiano quando fazemos mudança de variável. E cada mudança tem o seu jacobiano. No caso das cilíndricas é R. E as variáveis dz, dr, dθ. Isso aqui dá um R à quarta, primitivamos em R, em Z,
constante em z, então dá só z de 0 a 3. Substituindo dá 3z. Então fica esse 3r a quarta dr. Por que eu já coloquei 2π aqui? É algo que eu tenho usado várias vezes, essa estratégia, para simplificar e acelerar nossas contas. Quando a integral não depende de uma das variáveis, da última variável, caso θ, olha, θ, 0,2π, nada aqui tem θ, nem no integrando, nem nos extremos de integração. Ou seja, é tudo constante em θ. Então nós vamos fazer essas integrais, vai dar um número que não tem θ, e a integral desse número em θ vai ser esse número vezes o tamanho do intervalo em θ, que é 2π, 0,2π. Então, como eu já sei que vai dar algo que não tem θ, eu coloco o tamanho do intervalo em θ vezes a integral que vem na frente, que já vai ser um número. Essa integral, então, em z deu 3, agora R4, a primitiva R é 5 sobre 5, de 0 a 2, 0 a quinta dá 0 e 2 a quinta dá 32. Então, nós temos 6π, que é esse 3 com esse 2π, 32 quintos, que é o substituído ali. 6 vezes 32 dá 192, 6 vezes 2, 12, passa 1, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 192π sobre 5. Esse é o valor do momento de inércia, ok? Então é uma coisa que tem um significado físico muito importante e as integrais triplas aparecem aí. Você observa que tudo era variável, né? Distância, densidade, uma conta que a integral tripla resolveu de forma muito eficiente. Tem um outro conceito de momento, que é o conceito de momento em relação a um plano e que não é momento de inércia. Por exemplo, momento em relação ao plano z igual a 0. Então, z igual a 0 é um plano horizontal, certo? No sistema de coordenadas cartesianas x, y, z igual a 0 é um plano, z igual a constante, z0 é um plano horizontal. Densidade, variável, em relação ao elemento de volume, integral de densidade e elemento de volume é massa. E o que é isso? Isso é a distância dos nossos pontos ao plano z igual a z0. Então você tem um plano aqui, peguei o eixo z constante, o valor constante no z, pontos no nosso sólido, então imagina o sólido aqui, distância dos pontos ao eixo, ao plano z igual a z0, é a variação da cota, simplesmente, z menos z0. Essa é a distância. Então, para cada ponto do espaço, z menos z0 dá a distância desse ponto ao plano constante z igual a z0. Isso também chama-se momento, em alguns contextos físicos. E assim como eu fiz o momento em z igual a z0, eu tenho o momento em x igual a x0 e y igual a y0. Em relação ao x igual a x0 é x menos x0 vezes a densidade. Em relação ao y igual a y0 é y menos y0 igual a densidade. Então, isso é elemento de massa, isso é elemento de distância, certo? E não é ao quadrado, não é momento de inércia. Esse momento é usado para definir o que é centro de gravidade de um sólido. O que é o centro de massa, ou baricentro, ou centro de gravidade de um sólido? O centro de massa, ou baricentro, é um ponto cujas coordenadas x índice g, y índice g, z índice g, as coordenadas do baricentro, são dados pelas condições de que esses momentos em relação a esses planos são todos nulos. Daqui vem a ideia de equilíbrio. No caso de uma situação plana, é mais fácil de enxergar. Quando nós estamos falando no plano, o baricentro também é o ponto onde os momentos são nulos. Só que é momento em relação à reta. A ideia é que o baricentro é o ponto em que, se você pegar um eixo passando por ele e o eixo perpendicular, a superfície apoiada no baricentro não faz rotação em nenhum dos lados, ela fica equilibrada. É fácil de enxergar isso quando nós estamos falando de uma placa, né? O baricentro é aquele ponto que, se você apoiar a placa nele, ela fica em equilíbrio. Em 3D é um pouco mais sofisticada essa leitura. Mas o baricentro é exatamente isso, o ponto que anula todos os momentos. Eu vou mostrar como que a gente deduz uma expressão para as coordenadas do baricentro. O que significa dizer que o momento em relação a x igual a xz é zero? Quer dizer que essa integral tripla é zero. Observa que isso é constante. Então eu posso fazer uma distributiva aqui da densidade. De um lado fica a integral de x densidade, do outro lado fica menos integral de constante, que é a que eu quero descobrir, né, a abscissa do baricentro, vezes densidade. A constante eu pus para fora. Então ficou a constante, né, o número, que é a abscissa do centro de gravidade que eu quero descobrir, vezes essa integral igual a essa integral. Aqui tem x vezes densidade, aqui é só densidade.
Ou seja, eu posso passar 1 dividindo e a abscissa do baricentro é a integral tripla de x densidade por integral tripla de densidade. Essa é a abscissa do que a gente chama de centro de gravidade. Observa que isso dá uma massa, né? A integral da densidade é massa. E x menos x0 é como se fosse o momento em relação ao x0 igual a zero, porque aqui é x menos alguma coisa quando dá o momento, né? Lembra da fórmula do momento? Você faz x menos o número do momento. Como aqui não tem nada, é porque ficou como se fosse o momento em relação ao plano x igual a zero, certo? Então, vocês acham nos livros, muitas vezes, essas expressões. A abscissa do centro de gravidade de um sólido é essa integral sobre a massa, que é o momento em relação ao plano x igual a zero. Você pega o plano x igual a zero, que é o plano paralelo ao x constante igual a zero, é o plano YZ. A ordenada do centro de gravidade e a cota do centro de gravidade. O centro de gravidade é uma coisa geométrica muito bonita, né? E que se expressa através desse diálogo com a física, desses momentos que se anulam, dando essa ideia de equilíbrio. Fazer o cálculo do baricentro de um sólido, isso é extremamente bonito, tem uma geometria lindíssima aqui. Vamos pegar o sólido, que é x2 mais y2 mais z2 maior ou igual que 1, menor ou igual a 4. Z maior ou igual que 0 e a densidade constante igual a 4. Que sólido é esse, hein? Olha que coisa bonita. x2 mais y2 mais z2 igual a 4 é a esfera de raio 2. x2 mais y2 mais z2 igual a 1 é a esfera de raio 1. Maior ou igual que 1, menor ou igual a 4 é a coroa esférica com raio interno 1 e raio externo 2. Z maior ou igual que 0. Então é só a semicoroa esférica que está na parte Z positiva. Então, é uma semicoroa esférica, raios 1 e 2, acima do plano XY, por causa do Z maior ou igual a 0, e com densidade constante igual a 4. É este sólido, que dá para enxergar parcialmente aqui. Então, olha só que sólido bonito. É a coroa esférica limitada por dentro pela esfera que está em vermelho, por fora pela esfera que está em azul. Só Z positivo, por isso que eu desenhei meia esfera. Então, é o sólido que está entre a semisfera vermelha e a semisfera azul. É uma coroa esférica, uma coisa que está fora da bola menor e dentro da bola maior. É o análogo à coroa circular, só que a coroa circular é no plano, né? Muito fácil de desenhar, de enxergar, de fazer cálculos. Aqui é uma coroa esférica, esse objeto está no espaço. Super bonito. Nós vamos calcular o baricentro dele. O primeiro comentário é que a gente, sempre que puder, vai fazer raciocínios simplificadores para evitar cálculos, evitar contas. Por uma questão de simetria, é fácil perceber que a abscissa e a ordenada do centro de gravidade é zero. Você tem uma densidade constante, um sólido que é totalmente simétrico em relação a x e y. Essa circularidade dele, é fácil perceber que a distribuição de massa é totalmente simétrica em relação à variação no x e à variação no y. Então, a abscissa do centro de gravidade e a ordenada do centro de gravidade, do baricentro, está no meio do sólido, que é o x igual a 0 e y igual a 0. Falta descobrir o z. O z não é óbvio, porque o z leva em conta essa geometria desse sólido subindo, que ele sobe aqui em volta da esfera, né? Fora da esfera vermelha e dentro da esfera azul. Para calcular o z, nós vamos ter que calcular duas integrais triplas. A integral tripla em relação a z igual a 0, que é a integral de z vezes a densidade, e a massa, certo? Então são duas contas simples de fazer. Para fazer a integral de z densidade, eu vou usar coordenadas esféricas, porque o sólido é esférico. Então, a mudança de coordenadas esféricas é sempre essa, né? Rho seno φ cosseno θ, Rho seno φ seno θ, Rho cosseno φ, jacobiano Rho2 seno φ, e na nossa coroa esférica, semicoroa esférica. Θ de 0 a 2π, dá a volta toda, Rho de 1 a 2, porque é fora da esfera menor, dentro da esfera maior, e o θ de 0 a π sobre 2, porque o z é positivo, só tem a parte de cima da coroa esférica. Então, integral de 4z, 4 é a densidade, z
é o Z do momento, né, em relação a Z. 0, 2π, 0π sobre 2, 1, 2, 4. O Z é ρ cosseno φ, o jacobiano ρ2 seno φ, então densidade, Z, jacobiano e as variáveis das esféricas, dρ, dφ, dθ. Integral de 0 a 2π, de 0π, integral em ρ, aqui tem um ρ e um ρ2, tem um ρ3, 4 ρ3, a primitiva é ρ a quarta, de 2 a 1, isso dá 16 menos 1, dá um 15. Não tem θ nos integrandos, então já multipliquei pelo 2π. Esse 15 vem para fora, fica 30π. Primitiva, assim, tem um cosseno φ, um seno φ, que eu escrevi como seno de 2φ sobre 2, para poder fazer a integral mais facilmente. Seno φ, cosseno φ, é seno de 2φ sobre 2. Lembra da fórmula do arco dobro? 2 seno φ, cosseno φ? Cancela o 2, sobra seno φ, cosseno φ. Primitiva de seno de 2φ sobre 2 é menos cosseno de 2φ sobre 4, é só derivar, fica a derivada do cosseno é menos seno, mata o menos, seno de 2φ, sai o 2 da regra da cadeia, seno de 2φ sobre 2. Calculador de 0 a 2π, isso aqui dá 2, cancela esse 2, dá 15. E também tinha que calcular a massa. Massa era integral de 4, 4 vezes o volume. O volume da esfera é 4/3 de πr3, como é meia esfera, 2/3 de πr3, como é coroa esférica, raio externo ao cubo, raio interno ao cubo. É o volume da de fora menos o volume da de dentro, e é 2 aqui, não é 4/3, porque é meia esfera. Então essa conta dá 56π sobre 3, isso aqui dá 8 menos 1, 7 vezes 8, 56. E a ordenada, então a cota do centro de gravidade é esse quociente, 15π sobre 56π sobre 3, que a gente acabou de calcular, dá 45 sobre 56, cancela o π, que é aproximadamente 0,8, e está aqui o centro de gravidade. O centro de gravidade, ele está fora do sólido, e isso é muito bonito geometricamente. A cota dele é 0,8, um pouquinho para baixo do 1, quer dizer, ele tem 0 no x, 0 no y e 0,8 no Z. Ele está um pouquinho para baixo porque tem mais massa na parte de baixo aqui, né, deste sólido. E este é o centro de gravidade desse sólido. Extremamente bonita essa aplicação, não é? E tem um diálogo interessante entre matemática e física, tá bom?